Exercício número 2 da aula 29 do segundo ano do ensino médio. A distância da casa até a escola é d. Então, vejamos aqui. A figura que está se formando é um triângulo e é um triângulo retângulo porque ele possui um ângulo de 90 graus. O que nós estamos querendo saber agora? Nós estamos querendo saber agora a distância que ele pode percorrer entre a casa e a escola. Ele vai percorrer, então, esta distância aqui, representado pelo nosso ponto de interrogação. Vamos colocar o x aqui. Esse é o nosso x. Isso é o que nós precisamos saber. Se nós tivéssemos dois lados, nós poderíamos usar o teorema de Pitágoras. Porque o teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Certo? No entanto, nós não temos, mas nós temos uma informação muito importante. Nós temos o ângulo e nós temos um dos lados. Quando nós conhecemos um ângulo e conhecemos um dos lados, nós podemos usar as chamadas razões trigonométricas. Ou nós podemos utilizar, vamos escrever aqui em cima, o seno de um ângulo, que é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, ou podemos utilizar o cosseno desse ângulo, que é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, ou nós podemos utilizar a tangente do ângulo, que é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Ok? Bom, então agora vamos identificar no nosso triângulo aqui quem é hipotenusa, quem é cateto oposto e assim por diante. A hipotenusa é aquela mais fácil que a gente tem de distinguir ela. Por quê? Porque ela é sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, se o ângulo de 90 graus está aqui, a hipotenusa é o lado oposto. Então, esse x é justamente a hipotenusa. Tá? E esses outros dois catetos nós vamos diferenciar, nós vamos distinguir como cateto oposto ou cateto adjacente a partir do ângulo de observação, certo? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Nós vamos verificar. Esse é o ângulo de observação. Esses outros são dois catetos. Então, esse aqui é um cateto e esse é outro cateto. Como que eu diferencio cateto oposto e cateto adjacente? Cateto oposto é aquele que está do outro lado do ângulo. Então, se o meu ângulo de observação é a partir daqui, o cateto oposto será o 5,5. E o cateto adjacente é aquele cateto que ajuda a formar o ângulo. Tá? Então, o cateto adjacente ajuda a formar o ângulo. Ora, por que essas informações são importantes? Porque eu tenho o cateto oposto e eu quero saber o valor da hipotenusa. Qual dessas razões trigonométricas usa hipotenusa e cateto oposto? Hipotenusa e cateto oposto? Olha aqui, ó, é o seno. O seno de um ângulo nada mais é do que a divisão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Então, é dessa forma que eu seleciono qual das razões trigonométricas eu vou utilizar. Ok? Então, agora eu vou puxar aqui para baixo para a gente continuar a nossa conta. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. O seno de um ângulo nada mais é do que a divisão entre o seu cateto oposto e a hipotenusa do triângulo retângulo. Eu sei o valor do ângulo? Eu sei. O ângulo é de 30 graus. Quem é o cateto oposto? O cateto oposto é o 5,5. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o valor que eu estou querendo descobrir. Certo? Muito bem. Então, agora eu vou puxar aqui para continuar a minha conta. Ó. Então, vamos lá. Qual é o seno de 30 graus? Se vocês relembrarem lá, o seno de 30 graus é 1/2. Lembra? Ó? 30, 45
e 60 graus. Então, se eu quero saber o valor do seno, o seno de 30 é 1/2. O seno de 45, raiz quadrada de 2 sobre 2. E o seno de 60, raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, quem eu vou utilizar nesse caso? O seno, que é de 30 graus, que é 1/2. Então, ao invés de seno de 30 graus, eu vou substituir por 1/2, que é igual a 5,5 dividido por x. Agora, o que eu faço aqui? Eu multiplico cruzado. O x vai passar multiplicando e o 2 vai passar multiplicando. Então, vai me sobrar aqui x, que é igual o 2 que multiplica 5,5. Qual será o valor de x, então? Ora, se duas pessoas, cada uma tem R$ 5,50, se a gente juntar os dois valores, vai dar quanto? Vai dar R$11. Então, o meu x, 2 vezes 5,5, é 11. 11 o quê? 11 metros, que é justamente a letra B fornecida nas minhas alternativas.